Fala moçada, tranquilo, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para mais uma videoaula para a gente tratar da análise da sociologia de Max Weber, né? Esse será o nosso último vídeo desse modo, falando desse pai da sociologia, né? Um dos pais da sociologia, e nós vamos aí fazer uma breve análise geral da sociologia dele, que é baseado aqui na análise culturalista, ok? Então vamos lá. Bom, esse é um dos principais livros do Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber, ele analisou que os países que têm uma tendência protestante, uma tendência predominante protestante, como o Canadá, os Estados Unidos, né, eles seriam mais adiantados economicamente do que os países que têm uma predominância católica, como o México, Brasil, né? Porque os países protestantes, eles valorizavam o trabalho, eles valorizavam a parcimônia, eles valorizavam o ter, o adquirir, né? Eles valorizavam a poupança, eles valorizavam a riqueza, o lucro, enquanto que os países predominantemente católicos, eles eram instruídos, até por um processo de colonização, a valorizar o ócio e o desapego material. E isso foi um problema sério, porque esses países acabaram, pelo menos na visão do Weber, mais atrasados economicamente em relação aos países protestantes, né? Mas é bom a gente lembrar, eu até coloquei aqui no slide, que após a Contra-Reforma do século XVI, né, a Igreja Católica também passou a aderir aos valores capitalistas. Para Weber, o capitalismo, como sociedade, não seria a constituição do desenvolvimento de mercado, da moeda, do dinheiro, das relações de troca, né? Porque tudo isso já se constituía lá no Império Romano, antigamente. Só isso é muito pouco. Para o Weber, o capitalismo ele se constituía em cima de um aspecto cultural. O capitalismo ele se desenvolve com a racionalização, com a formação do Estado. No espírito dessa ética protestante, e aqui ele dá o exemplo do calvinismo, né, que foi um dos principais, né? Martinho Lutero também, só que o calvinismo, né, João Calvino, ele foi um dos que mais pregou essa ideia da busca pelo lucro, pela riqueza, associado a um estilo de vida bastante regrado, um estilo de vida austero, marcado pela renúncia dos prazeres do mundo. Isso elevou a sociedade capitalista protestante a um desenvolvimento muito acima daqueles países que tinham um desenvolvimento mais católico. Na concepção do Weber, a ética religiosa motivou o espírito empreendedor. Você pode observar que até em situações como a que nós estamos vivendo agora, né, situações aí dessa calamidade, dessa pandemia, né, observa que os protestantes e as pessoas que têm um princípio mais protestante são aquelas que mais procuram falar em trabalho, em voltar para o trabalho e não parar. Ou aquelas pessoas que são mais voltadas para essa ética protestante, mesmo que não comunguem de uma religião. Você pode ver que os grandes empresários, eles comungam dessa ética, ou seja, a busca desenfreada pelos valores capitalistas, pelos valores de riqueza, de lucro, né? Só que essa convicção material, esse êxito material, fez com que os homens abandonassem as convicções religiosas. Continuassem, é claro, com esses valores, né, orientados pelo lucro exacerbado. Pode reparar que os empresários, quanto maiores e mais ricos, é mais constante a busca pelo lucro. Mas, no entanto, os valores religiosos eles passam a ser abandonados à medida que o capitalismo ele vai evoluindo. Coloquei aqui um pouco da análise do nosso autor, do nosso material, para poder refletir sobre o mundo contemporâneo. E imagens que foram muito trabalhadas em questões de vestibular, de Enem, em sala de aula, sobre o processo da globalização moderna. Só analisar a concepção de Weber não permite uma análise bem elaborada do nosso mundo. Até porque países como a Itália, que é predominantemente católico, onde
quase 100% da população é católica, né, se tornou rico e desenvolvido, tendo um altíssimo IDH, uma qualidade de vida excelente, grandes empresas que são espalhadas pelo mundo todo, né, tá aí a Fiat, empresas de carros de luxo como Ferrari, Lamborghini, enfim, né, espalhados pelo mundo todo, e são católicos, ou seja, os valores do lucro também podem ser evidenciados em países católicos no mundo de hoje. Até países emergentes como Brasil, México e Argentina, você consegue observar pessoas e regiões dentro do país que conseguiram aí, pessoal, um importante desenvolvimento econômico. Ou seja, os valores capitalistas contemporâneos também estão dentro dessas pessoas, mesmo que eles sejam católicos. Aqui na nossa cidade de Primavera do Leste mesmo, você tem muitas pessoas que são ricas, muitas pessoas que tiveram um grande desenvolvimento econômico e possuem uma excelente qualidade de vida e são católicas, né? Bom, pessoal, então vamos agora fazer uma breve análise do Brasil com base na teoria do Weber. Sérgio Buarque de Holanda, ele morou bastante tempo na Europa, somente durante a década de 1920, onde ele trabalhou como jornalista. E foi lá que ele conheceu as obras de Max Weber. E ele publicou em 1936 aqui no Brasil uma obra, né, que ficou conhecida como Raízes do Brasil, e é uma das principais obras brasileiras para você entender o pensamento sociológico dentro do Brasil. Nessa obra você entende, você compreende o desenvolvimento social brasileiro, o desenvolvimento político, o desenvolvimento econômico do país. É nessa obra que ele trabalha com a ideia de homem cordial. Cordial no sentido de ser motivado pelo coração, motivado pelas crenças pessoais. Esse conceito, trabalhado por Holanda, analisa a formação do povo brasileiro conforme a orientação patriarcal, aquilo que ele recebe dentro de casa, né? E conforme essa orientação, ele não consegue separar o que é público do que é privado. Ele não consegue entender a vida de um Estado burocrático, ou seja, aquela vida que precisa ser impessoal, da vida pessoal. Nesse sentido, Sérgio Buarque ele afirma que o homem cordial ele é a contribuição do Brasil para a civilização. Eu coloquei aqui a citação do Oscar Pilago, para a gente poder entender um pouco melhor como que essa cordialidade passa a ser um problema. Então, o problema surge quando a cordialidade se manifesta na esfera pública. Uma herança portuguesa, reforçada por laços de cultura indígenas e africanas. Então, o brasileiro ele se torna individualista, avesso à hierarquia, arredio à disciplina, desobediente às regras sociais, aceito ao paternalismo e ao compadrio, ou seja, não se trata de um perfil adequado à vida civilizada numa sociedade democrática. Observa-se que no contexto histórico, cultural e sociológico, o brasileiro tem uma forte tendência a levar vantagem. Ele tem uma forte tendência ao chamado jeitinho brasileiro, a ajudar os mais próximos, os amigos, mesmo que isso de alguma forma venha a ferir as regras do Estado burocrático de direito ou as regras daquela empresa em que ele está trabalhando. Então esse jeitinho brasileiro é o que melhor exemplifica essa cordialidade, esse homem cordial que foi trabalhado pelo Sérgio Buarque de Holanda. Bom, pessoal, é isso aí. Um vídeo bastante curto, espero que vocês tenham entendido, né, esse encerramento do pensamento do Weber, esse pensamento sociológico que hoje norteia a nossa vida, né, a nossa sociedade. Então tá bom, valeu, fiquem com Deus e até a próxima.